companheiros e companheiras. Então, na verdade, não sou tão modesto, né? Eu até costumo dizer que eu não sou muito de falar em atos públicos, atos políticos, né? No domingo nós estávamos numa manifestação lá em Brasília, e aí o pessoal me chamou, pô, vem aqui falar. Eu falei, eu não vou, cara. Primeiro que eu não sou muito de usar o microfone, né? Segundo que eu sou, como professor, eu sou muito preocupado, quer dizer, eu tenho sempre a preocupação se eu estou falando e alguém está me ouvindo, né? Porque, como professor, a gente é um pouco vaidoso, né? É muito ruim você ficar falando num ato em que as pessoas estão de costas, né? Então eu prefiro não falar. Mas enfim, mas não é uma questão de modéstia, não. Bom, mas eu também sou disciplinado, né? E aí, a orientação que eu recebi aqui era para falar de 3 pontos específicos, que é a questão da terceirização, da reforma da Previdência e da reforma trabalhista, e os seus aspectos sociais, etc. Então, eu vou tentar seguir esse roteiro. Bom, primeiro com relação à questão da terceirização. Vamos resgatar aqui a nova lei de terceirização aprovada no Congresso, e isso o pessoal, aqui os companheiros advogados aqui vão destrinchar melhor. Ela é fruto de um projeto de lei do Fernando Henrique Cardoso, né, que quando o Lula assumiu em 2003, mandou retirar, pediu a retirada. Sabe-se lá por que cargas d'água, quer dizer, foi pedido a retirada e o projeto não foi retirado, ou seja, foi resgatado depois, né? Mas o fato é que depois, quando o Lula assumiu, pediu a retirada do projeto de terceirização que o FHC tinha mandado para o Congresso. Depois nós passamos aqueles anos todos disputando a questão do projeto do Sandro Mabel, que era o famoso 4330, que nós vários de nós aqui participaram, né, inclusive das manifestações nos estados e em Brasília. E aí, quando veio o golpe, eles não se contentaram em resgatar o projeto do Sandro Mabel. Eles foram lá no passado, né, do Fernando Henrique Cardoso, para aprovar um projeto, aprovar uma lei que era pior do que o próprio, é pior do que o próprio projeto 4330. E que os companheiros vão citar, mas basicamente você terceiriza tudo, né? Eu costumo brincar que com esse projeto, com essa lei em tese, você pode ter hospital sem médico, sem enfermeiro, você pode ter escola sem professor, você pode ter uma empresa de engenharia sem engenheiro, uma empresa de construção civil sem engenheiro, e por aí vai, né? Então, eles acabaram por aprovar, né, um projeto que era pior do que aquele que nós fizemos uma dura disputa nos anos de 2013, 2014, 2012, 2013, 2014, e conseguimos segurar a votação, né? A outra questão, e aí já entrando na questão da reforma trabalhista, nós estamos agora, como o Sandro falou, meu papel na CUT é a área internacional, né? E nós estamos agora numa disputa dura em Genebra, na Organização Internacional do Trabalho, para colocar o Brasil na lista dos 24 casos mais graves, né, a serem denunciados agora na Conferência Internacional do Trabalho, agora que começa no dia 4 de junho. A companheira Maria Faria estará lá, a companheira Júlia Reis esteve lá no ano passado, né? E nós estamos agora numa luta dura para incluir o Brasil na lista de casos, com base na Convenção 98, que é da OIT, que é a que trata da negociação coletiva, né? Mas poderíamos ter escolhido uma outra norma internacional que está sendo ferida nesse momento. Poderíamos ter pego, por exemplo, a Convenção 169 da OIT, que trata dos povos originais, no nosso caso, especialmente aos povos indígenas, mas não só os povos indígenas, né?
barrageiros, quilombolas, etc. Ou qualquer outra, a Convenção 151, que é a questão da negociação coletiva no serviço público, que foi ratificada no Brasil, mas nunca foi regulamentada, e que nós sabemos, todos nós aqui que somos servidores públicos, eu sou professor, sabemos que nós não temos negociação coletiva, efetivamente, né? E muito pelo contrário, além de não ter negociação coletiva, nos últimos anos, cada vez mais, né, os governos, não o governo federal agora, mas os governos estaduais e municipais, avançam nos ataques de retiradas dos direitos dos servidores e ainda nos ataques, muitas vezes, como aconteceu em Brasília ontem, mas muitas vezes ataques, né, utilizando a violência física contra as nossas manifestações, né? Então, nós estamos nos preparando para levar isso para a OIT, para que a gente possa continuar a nossa denúncia do golpe lá fora do país. Mas, enfim, eu não vou tratar dessa questão jurídica, já disse, mas alguns pontos, né, da reforma trabalhista são devastadores, né? Especialmente a questão da prevalência do negociado sobre o legislado. E aí, quando a gente fala lá fora, né, sobre isso, as pessoas falam, mas isso não é bom, né? E eu digo assim, olha, na verdade, no Brasil, sempre houve a prevalência, em casos de prevalência do negociado sobre o legislado, desde que isso fosse para melhorar, né, as condições de trabalho. O que está sendo discutido, o que foi votado na Câmara, é o contrário. É você fazer com que o negociado prevaleça sobre o legislado para, evidentemente, diminuir, rebaixar, né, as condições de trabalho, salário, etc, etc. Né? E isso num país onde você tem 12 mil sindicatos, né, de trabalhadores, muito provavelmente, se isso acontecer, os nossos sindicatos, né, os grandes sindicatos da CUT, terão condição de fazer esse enfrentamento, porque tem organização, tem alta sindicalização, etc, etc. Agora, quando nós formos tratar dos pequenos sindicatos, das pequenas categorias profissionais, do tamanho que o país é, evidentemente que será um ataque frontal, será um desastre, será um hecatombe contra os trabalhadores mais necessitados. E aí, evidentemente, que isso vai, digamos assim, fomentar, né, a criação de outras organizações que não representarão a classe trabalhadora. Então, esse é um caso gravíssimo, a questão da prevalência do negociado sobre o legislado. A questão da negociação sem a presença do sindicato, né? Porque a gente, por mais que, eu acabei de dizer que boa parte dos sindicatos brasileiros tem pouca representatividade, são sindicatos pequenos que têm pouca representatividade. Mas você, digamos assim, permitir que a negociação entre o trabalhador e o empregador não tenha a presença do sindicato, evidentemente que é algo como você fazer uma negociação, né, do pescoço com a guilhotina, onde nós entramos com o pescoço, né? O senador Paulo Paim disse esses dias, né, que numa fábrica, por exemplo, quem tem o poder é o patrão. Não existe igualdade de negociação entre o trabalhador e o patrão dentro de uma fábrica sem a presença do sindicato. Porque o poder é de quem é empregador, de quem tem, né, o modo de produção, quem controla os modos de produção, né? A outra questão é a questão da tal da contratação da pessoa jurídica, né? Que acho que tem outro nome, né? Isso, o nome que foi dado no projeto é outro, né? Em que, a rigor, essa pessoa vai ser contratada sem os direitos que nós temos hoje, férias, no 13º, etc, etc. Né? O contrato por tempo determinado, né? O aumento da jornada de trabalho para até 12 horas, até 60 horas. É bom que a gente se lembre que há 5 anos nós lutávamos para diminuir a jornada de trabalho de 44 para 40. E hoje, o que acontece para a classe trabalhadora é o aumento, né, previsto em lei de 44 para até 60 horas. Então, isso são situações absolutamente graves, né, que
caso aprovadas, nós levaremos décadas de recuperar, e que por isso a gente precisa fazer o que é possível fazer agora. E tem outras questões, a questão do horário de almoço, você tem que ter 30 minutos para almoçar, né? E aí você tem que 30 minutos para almoçar. Imagine que num local insalubre o cara vai ter que lavar as mãos, vai ter que ter um mínimo de higienização, né? Entrar numa fila, comer, bater ponto, né? Assim, é impossível esse negócio, né? Então eu acho que a gente está, né, nessa disputa da reforma trabalhista, porque está em jogo é o futuro, não somente o nosso emprego, é o futuro do país, né? E por fim a questão da reforma da Previdência, que vocês têm muito mais condições de falar disso do que eu. Na verdade, companheiros e companheiras, o que eles estão fazendo, na verdade, é transferindo a Previdência Pública para os bancos, que é parte da conta do golpe, né? Ou seja, tudo isso que está sendo feito de transferir a Previdência Pública para o sistema privado é um pouco da conta do golpe, né, que está sendo pago. E aí eu queria entrar um pouco mais na questão política. O que está em discussão hoje? É o pagamento, né, da retirada da Dilma do poder. Então, esses caras que pagaram os deputados, que financiaram o golpe, né, eles estão agora cobrando a fatura. E a fatura significa a reforma trabalhista, significa o projeto de terceirização que nós acabamos de citar, significa a reforma da Previdência, que transfere do sistema público, que vocês, né, que nós conhecemos, para os bancos, né, que é, digamos assim, uma mina que ainda não estava sendo, digamos assim, explorada pelo sistema financeiro, né? Então, é isso que acontece, né, nesse momento no país, a partir desses três projetos. E aí, gente, eu acho que a gente precisa entender o seguinte: o Temer, né, nesse momento, ele se agarra, né, de todas as formas ao mandato dele. Quanto tempo eu tenho, Sandro? Acho que 10 minutos, 12, né? Ele se agarra ao mandato dele. Essa decisão de ontem, né, desesperada, por assim dizer, de convocar as Forças Armadas para garantir, né, o cumprimento da lei e da ordem, é uma forma que ele utilizou para tentar, né, se manter no poder. Ele trabalha com duas situações. Ele acha que ele tem que se manter no poder. Na verdade, três. Ele queria se manter no poder com o apoio da mídia. Para isso ele, né, duplicou, triplicou, quadruplicou, né, quintuplicou, né, as verbas de publicidade, né. Ele queria quer ter o apoio do parlamento, e evidentemente ele tem que mostrar que ele tem a unidade, o apoio das Forças Armadas para se manter, né. Na verdade, todos nós sabemos que o que está em jogo não é o golpe, como a própria CUT nós dizíamos lá na CUT. O golpe não é contra a Dilma, o golpe é contra o país. O golpe é contra os direitos da classe trabalhadora, mas os direitos todos, direitos humanos, etc, etc, né? E ontem, quando ele pega, depois do ato que a gente realizou, e ele convoca as Forças Armadas, ele está tentando dar um sinal de que ele tem, já que não tem mais o apoio da Globo, né? Ele tem um apoio das Forças Armadas, tem do lado dele as Forças Armadas. Mas o que a gente precisa entender é que qualquer que seja, né, o desdobramento, ou seja, na hora que ele só está lá até agora porque alguém tem que tocar a aprovação desses projetos. Se for a partir do tema, tudo bem, senão os caras querem arrumar uma outra pessoa para tocar o projeto, porque o projeto não é, a questão não é, como eu disse, não é, digamos, manter o Temer, tem que manter os projetos das tais reformas que eles querem, ou seja, que é esse desastre total de retirada do patrimônio do povo, tá certo? Para o sistema financeiro. Seja o sistema financeiro internacional, sejam os interesses nacionais, né, como, por exemplo, a questão da Friboi, enfim. Então, o que está em jogo é isso. E o Temer simplesmente é uma marionete nesse processo todo.
Poderia ser o Temer, poderia, se não for o Temer, eu não queria que seja o Rodrigo Maia, qualquer um outro, né? O importante é que essa questão seja decididas no próximo período, nos próximos dias, né? Porque eles sabem também que a gente tem tido hoje condição de enfrentamento que eles não imaginavam ter, não imaginavam que nós tivéssemos, né? Eles achavam que com o apoio da mídia, com o apoio dos bancos, etc., seria fácil para eles aprovar o pacote, né, de medidas que eles enviaram para o Congresso Nacional. É fato que já aprovaram a terceirização, né? A reforma trabalhista está bem avançada e também a reforma da Previdência, né? Mas nós estamos resistindo. E aí, eu acho que o que nós fomos capazes de realizar, especialmente agora, esse ano de 2017, né? As grandes manifestações que realizamos, né, o trabalho que nós fizemos, que a CUT, as suas confederações, os sindicatos fizeram nas bases dos parlamentares, né? Nós tivemos casos em que parlamentares pelo país tiveram, né, a companheirada foi acampar, né, do lado da casa dele, né? A greve geral, que é a maior greve geral da história nossa, companheiros. Nós temos agora 100 anos da nossa primeira greve geral, né? Mas naquela época, em 1917, foi uma greve muito centralizada aqui em São Paulo, né? Evidente, até porque o Brasil de 100 anos é muito diferente do de hoje. Então, quando você fala lá fora que você tem 40 milhões de trabalhadores paralisaram as suas atividades no último dia 28 de abril, e você tem a dimensão disso, né? É uma coisa extremamente importante e que, evidentemente, que impactou duramente, né, dentro do Congresso Nacional, por mais que esse Congresso seja, né, aquilo que a gente conhece. Ou seja, os caras estão... É o pior Congresso, talvez, da nossa história recente. Pouquíssimos dirigentes políticos, né? Você tem digamos assim, uma leva imensa de lobistas, de figuras de baixo clero, que só querem efetivamente dinheiro. E até por isso se torna um pouco mais difícil a nossa luta, porque o cara, não, se eu ganhar 1 milhão, 2 milhões, eu resolvo a minha vida e pronto. Ele não está preocupado se ele vai se reeleger ou não, né? Mas eu acho que a gente portanto, né, a ação nossa no último período fez com que nós tivéssemos, né, chegássemos à condição que chegamos ontem em Brasília, né? Que foi a maior manifestação, a maior marcha que nós realizamos de todas, né, dos últimos, talvez a maior marcha de trabalhadores, né, que nós realizamos em Brasília. E claro que isso está gerando impacto nesse momento. Agora, é claro também que nós, primeiro, entender que caso o que aconteceu ontem no final do ato, né, que eles estão tentando dizer que é baderna, etc., etc., caso a gente não freie o que está, né, os projetos, o que aconteceu em Brasília vai ser fichinha. Daqui a pouco nós vamos ter novamente os saques, né, nas cidades do interior do país, que as pessoas vão começar a passar fome, né? Nós vamos ter muito mais ações, né? Quem viu o artigo hoje a coluna do Jânio de Freitas hoje, não é mais isso. Isso não é baderna, ele dizendo, isso é desobediência civil daquele pequeno grupo de pessoas que esteve lá. Então a tendência é as coisas se acirrarem mais se nós não tivermos, ou seja, se a gente não tiver a queda do Temer, que aliás já caiu, né? Está só, né? E se a gente não tiver eleições diretas para que a relação do povo com, né, o poder político se restabeleça, né, a situação tende a piorar cada vez mais. E aí eu concluo, Sandro, dizendo o seguinte: eu acho que algumas questões precisam ser feitas, continuar agora na nossa pauta. Primeiro, né, ontem o companheiro Wagner já falou da nova, assim, de uma nova greve geral que não pode ser mais por 24 horas. É claro que nós, como somos a CUT, como tem aliados importantes, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, os movimentos sociais, não pode decretar uma nova greve geral, inclusive sem conversar com esses aliados, né? Segundo, é preciso preparar novamente essa greve, que com certeza terá que ser maior e de maior durabilidade do que as 24 horas que nós realizamos, né, no último dia 28. Terceiro, nós precisamos, aí eu queria
concluir puxando um pouco da sardinha para o que eu faço, porque eu acabo ficando, inclusive, com essa tarefa. Nós temos tido sucesso, né, lá fora do país com a denúncia do que acontece no Brasil. E isso, a gente tem tido sucesso até para poder fortalecer a nossa luta aqui. Porque nós sabemos que aqui a mídia é bloqueada, quando você consegue furar a mídia lá fora, ela acaba repercutindo aqui. Então, a imagem do Brasil lá fora está devastada, né? Mas a imagem dos golpistas lá fora é pior ainda, né? Então nós precisamos continuar agindo dentro aqui com mobilização, mas precisamos continuar também lá fora fazendo essa ponte. E aí o que a gente tem feito? Nós estamos, como disse aqui no início, levando uma batalha dura para incluir o Brasil na lista de casos gravíssimos, agora na Conferência Internacional do Trabalho. E essa semana, numa reunião lá no Ministério do Trabalho, o ministro veio apelar para mim, para que nós, a Maria estava lá, para que nós retirássemos o Brasil da lista, porque seria muito ruim para a imagem do Brasil, né? E aí começou a falar, aí chega o cara da CNA, que é aquela confederação que no ano passado cedeu os seus salões para fazer benesses, né, para os deputados. Aí ele fala assim, eu estou de acordo com Sua Excelência, o ministro, porque isso arranha a imagem do Brasil lá fora. E nós que somos exportadores, né, já estamos sentindo, né, algum constrangimento pelo fato desse debate estar sendo feito lá fora. E aí eu falei, bom, mas fomos nós que queremos isso? Não existe arranho lá, né? O Brasil não está arranhado, está ferido, e se vocês continuarem isso aí, vai ferir de morte, né? Então, essa atuação, atuar lá fora, mas especialmente construir a mobilização aqui dentro, e essa mobilização não pode ser só marcha, na minha opinião, né? Tem que ser marcha, mas tem que ser pressão nas bases dos parlamentares, e tem que ser organização, né? com o povo, para que a gente possa fazer o enfrentamento. Porque se a gente não fizer isso agora, né, nós vamos passar décadas para reconstruir a nossa nação. O problema não é contra somente o PT, a Dilma, o Lula, é contra a nação brasileira. O que está em jogo é a nação brasileira, né? Nós temos uma das elites mais podres, mais preguiçosas, mais provincianas do mundo, desde sempre, né? E o que está acontecendo nesse momento é exatamente essa conjunção de interesses do capital internacional com os interesses mesquinhos, preguiçosos da elite brasileira, que é essa que a gente conhece também. Portanto, nossos desafios, companheiros, são grandes, mas eu acredito que nós estamos indo bem, né, companheiro, né, Sandra? E acredito que a gente tem muito ainda para fazer, nós vamos sair bem dessa parada, desde que a gente tenha capacidade de luta como temos demonstrado. Obrigado.